Microfone, Vamos Melo. lá. Fórum Mídias de hoje, 10 de março de 2026. Isso aqui foi um tweet, né? Antigo Twitter, do ministro Gilmar Mendes. O Gilmar reagiu a essa bagunça que está aí a partir do momento que o André Mendonça, o terrivelmente bolsonarista André Mendonça, assumiu a relatoria do caso do Banco Master no lugar do ministro Toffoli. Agora, a mídia que estava atacando direto o Toffoli, com o ministro Mendonça, está nadando de braçada, porque o Mendonça trouxe a Lava Jato de volta, vazamento, a beça. Né? E o ministro Gilmar resolveu, como decano, né, o mais antigo ministro do Supremo, dar uma chamada no freio. E ele disse que a exposição pública de conversas de cunho estritamente privado, aqui ele foi direto, a crítica maior do ministro Gilmar Mendes é em relação à divulgação daquelas conversas particulares entre o Vorcaro e na época, namorada dele, Marta Graeff, que não tem nada a ver com o assunto do MAS, que ficou... tem a famosa peleleca, né? Que ficou todo mundo comentando, e o ministro ainda associou isso à semana do Dia Internacional da Mulher, e que a divulgação daquilo dali é completamente fora de sentido. Né? Ao permitir a publicação de diálogos íntimos de um casal, o Estado e seus agentes não apenas falham em seu dever de guarda, mas desrespeitam a legislação. Cabe lembrar também que o ministro Gilmar ele é da segunda turma, de onde é também o André Mendonça. Portanto, essa decisão do André Mendonça de liberar essas coisas vai agora para a segunda turma julgar. E a segunda turma tem o Gilmar Mendes, tem o André Mendonça, agora o Fux, que foi para lá, tem o Nunes Marques e quem mais? Tem mais um aí que eu não estou me lembrando. E o Toffoli. Então, nesse caso aí do Master, vai ficar bem, essa votação aí vai ficar interessante. Bom, mas eu estranho aqui na chamada, aqui em cima da chamada dele, ele fez esse comentário em cima de uma matéria do Globo que falava assim: ex-namorada de Vorcaro classifica a exposição de mensagens nas redes como violência. E aí, aqui, lá na Rede X, tem comentários de leitores. E aí, o comentário que foi colocado lá foi o seguinte: o ministro deveria atentar-se para o artigo 36, inciso 3, que proíbe magistrados de manifestarem por qualquer meio opinião sobre processos pendentes. Então, estão criticando o Gilmar Mendes por emitir opinião sobre algo que ele poderá vir a julgar, como até participante da turma do relator André Mendonça. Mas aqui eu me recordo que esse mesmo Gilmar ele não teve esse mesmo cuidado quando houve o vazamento do telefonema particular, vazamento ilegal de um telefonema entre a presidenta da República, Dilma, e à época, o Luiz Inácio Lula da Silva, quem ela havia convidado para ser seu ministro. O Moro vazou a ligação para o Jornal Nacional e, com base nisso, o Gilmar Mendes suspendeu a nomeação do Lula como ministro da Casa Civil, sem o contexto de onde aquilo foi retirado, como se fosse uma combinação para livrar a cara do Lula. Depois, o ministro Gilmar
mais ou menos que se desculpou. Se desculpar seria demais para ele, né? O ego dele não permitiria isso, mas ele meio que se arrependeu do que fez, né? Mas temos que lembrar que esses vazamentos também, houve o vazamento de uma ligação entre a ex-mulher do presidente Lula, falecida Dona Marisa, com o Lulinha, com o Fábio, que a imprensa chama de Lulinha, né, filho do Lula, e que vazaram a ligação dela, que era uma conversa íntima entre mãe e filho, comentando sobre assuntos do momento, mas que não tinham nada a ver com a história, mas que fizeram um escarcéu. Mas quando é contra o PT, contra o Lula, tudo isso pode, né? Agora vamos lembrar de uma outra coisa aqui, ó. André Mendonça. As pessoas agora estão falando no juiz, mas antes dele ser ministro, ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Quem não se lembra que ele substituiu o Sérgio Moro? E por que o Sérgio Moro saiu? Sérgio Moro alegou que o Jair Bolsonaro queria interferir no Ministério da Justiça, mandar na Polícia Federal. Logo, se o André Mendonça assumiu, significa que o André Mendonça aceitou ser mandado pelo Bolsonaro sobre as interferências na Polícia Federal e etc. Como prêmio a isso, ele ganhou o cargo no Supremo, né? Mas tem um detalhe aqui. Na época, como ministro, foi feito dentro do Ministério da Justiça um dossiê com pessoas que eram antifascistas. O ministro da Justiça, André Mendonça, entregou nesta segunda ao Supremo um dossiê feito pela pasta, com o nome de servidores identificados como integrantes do movimento antifascista. Ou seja, eles estavam investigando os antifascistas, porque os fascistas eram eles. É praticamente assumir que era um governo fascista. Além do dossiê, Mendonça também enviou à Suprema Corte os relatórios entregues à comissão mista. O Supremo julga o caso. A ação, movida pelo partido Rede Sustentabilidade, pede ao STF que seja vedada a produção, porque as pessoas entraram no STF contra essa ação do André Mendonça, do Ministério da Justiça do André Mendonça. O ministro, em julgamento na última semana, que reafirmou limites da ABIN, ministros do Supremo indicaram haver insatisfação com as atividades de inteligência do governo, a ABIN e o Ministério da Justiça. O ministro Edson Fachin apontou o risco da produção de dossiês e a ministra Carmen Lúcia sentenciou que a arapongagem é crime. Isso tudo acontecendo dentro do Ministério da Justiça do ministro André Mendonça, o hoje ministro do STF e relator do caso do Banco Master. Agora, temos que lembrar uma outra coisa. Durante o julgamento da trama golpista, o André Mendonça fez críticas públicas à condução do ministro Alexandre de Moraes. Dizia que havia excessos e que era um ativismo judicial que estava havendo contra os militares e o Bolsonaro. A troca de farpas entre eles aconteceu, inclusive, num evento público em que deram palestras. O Mendonça disse na sua palestra que o ativismo judicial e as interferências do judiciário nos demais poderes, né? O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo, ele disse. E o Moraes pegou e respondeu: o respeito se dá pela independência. Bateram de frente os dois. E agora
o que nós estamos vendo é a exposição, não apenas do ministro Moraes, mas como do filho do presidente Lula, porque foi o André Mendonça que liberou o sigilo do chamado Lulinha, não é? E também dizem que tem uma ala da Polícia Federal que já quer prender o Lulinha. E quem é que comanda essa ala da Polícia Federal, segundo as informações? O mesmo policial federal responsável pelo dossiê antifascista, quando Mendonça era ministro da Justiça. Esta pessoa hoje está trabalhando com o Mendonça no Supremo, esse policial federal. Então, o mesmo esquema bolsonarista do Ministério da Justiça está agora no Supremo e está na relatoria do caso Master. No caso Master, no celular do Borcaro, com 18 políticos, todos eles bolsonaristas, menos o Rodrigo Maia, que é de direita, mas não era bolsonarista. Mas todos os outros bolsonaristas. Bolsonarista também é o André Mendonça. E o André Mendonça pode ser a vingança do Bolsonaro, de fazer agora um serviço contra o presidente Lula na relatoria do caso Master, querendo fazer essa bagunça de um banco que começou a crescer dentro do governo do Bolsonaro, com o presidente do Banco Central escolhido pelo Bolsonaro, Campos Neto, e que assim que o novo presidente do Banco Central assumiu, Galípolo, já no governo do presidente Lula, pouco depois o Master foi sancionado. Houve a intervenção no Banco Master. Mas agora estão querendo... É o Lulinha, prisão do Lulinha. E estamos nesse esquema nas mãos da vingança. Temos que nos lembrar aqui, ó, temos que nos lembrar desses episódios aqui. Ó. Quem não lembra aqui, quando... Olha... Aqui, quem está assistindo aqui, temos a Michele Bolsonaro saltando e, segundo dizem, orando em línguas, não é? E aqui do lado direito, abraçado, aqui virado agora, nesse momento, de frente para a gente, abraçado com uma pessoa de camisa branca, uma mulher de camisa branca, está o André Mendonça. E vocês vejam que ele também está lá, chora, agarra, estão comovidos com a nomeação do ministro terrivelmente evangélico. Por que eles estão vibrando tanto assim? Olha ele chorando aqui. Ó. Agora ele abraça a Michele, olha. Aleluia. Olha ele aqui, chorando. Oh, Senhor, obrigado por ouvir a nossa oração. Aleluia. Aqui, o André Mendonça. Olha, abraçando todo mundo, chorando, ganhando beijo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, temos que lembrar disso. Ele está na relatoria e ele está trabalhando efusivamente para ser a vingança do Bolsonaro. Olha aqui, o abraço dos dois, olha a alegria, olha a alegria. Prestem atenção em tudo que for rolar a partir de agora, porque está a aliança da mídia com o ministro terrivelmente bolsonarista no comando do caso Master. Então, é muita pedrada em cima do ministro Alexandre de Moraes
e puxar o governo do presidente Lula para um escândalo que nasceu e se alimentou, não só o Banco Master, como a CPMI do INSS. O escândalo do INSS foi criado a partir de um decreto do Jair Bolsonaro, presidente. E agora vão tentar jogar tudo no colo do Lula. Fiquem espertos, porque é isso aí, ó. O ministro e o seu guru Bolsonaro. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.